Você sabia que se o seu pai ou a sua mãe são portugueses, você tem direito à cidadania de forma praticamente garantida? Mas atenção, existem documentos que são específicos, detalhes legais e erros muito comuns que podem atrasar ou até mesmo impedir o teu processo de nacionalidade portuguesa. Eu sou Luiz Henrique, advogado brasileiro e consultor de imigração para Portugal, e hoje eu vou te explicar exatamente como funciona o pedido da cidadania portuguesa para filhos de portugueses, de forma clara, técnica e com base na lei. Se esse tema é importante para você, eu vou pedir que você já deixe o teu like, se inscreva aqui no canal, porque eu trago conteúdos jurídicos atualizados sobre visto e nacionalidade portuguesa. Então, quando você ativa aqui o sininho, você vai ficar por dentro de tudo sobre esses assuntos. E ó, eu tô aqui toda semana trazendo sempre essas atualizações. Então, já se inscreve, ativa o sininho que tudo vai chegar até você. O direito à cidadania portuguesa para filhos está previsto na Lei da Nacionalidade, que é a Lei 37 de 1981, lá no artigo 1º, número 1 da linha C. A lei diz de forma muito clara que são portugueses de origens os filhos de mãe ou de pai português, independente do local do nascimento, tá, gente? Então, isso significa que não importa se você nasceu no Brasil, se você nasceu nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo. Se um dos teus progenitores for português, você tem direito a esse reconhecimento. E é importante, claro, também destacar que esse é um direito originário, não é uma concessão do Estado. Na prática, o que se faz é apenas o reconhecimento formal de um direito que já existe desde o teu nascimento. Então, se você é filho de português, você é um português originário. Outro ponto muito relevante é que não há limite de idade para que você possa fazer esse pedido. E esse direito ele vale tanto para os filhos menores quanto para os filhos maiores. E por quê que isso é tão importante? Por que vale a pena se tornar um cidadão português? Bom, você passa a ter direito de viver, trabalhar legalmente não apenas em Portugal, mas em qualquer país da União Europeia. Você também tem acesso a serviços de saúde e educação em condições de igualdade com outros cidadãos europeus, além da possibilidade de circular, morar, trabalhar com liberdade em todo o espaço, em todos os países da União Europeia. E mais, tá? O passaporte português está hoje, entre os 5 mais fortes do mundo, permitindo a entrada sem visto em dezenas de países, como por exemplo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão e outros muitos destinos. Então existem muitas vantagens de você se tornar um cidadão português se você tem esse direito. E um ponto a ser destacado aqui, gente, é que cada vez mais cresce o movimento nacionalista na União Europeia. Então as coisas têm mudado muito rapidamente e de uma forma muito dura. Então você percebe, por exemplo, na Itália, que houve uma decisão no tribunal que não permitiu que muitas pessoas pudessem fazer esse pedido de cidadania. Então, cada vez mais os países estão estudando em como restringir o acesso a esse direito. O que está na lei vale até não estar mais. Então, muito tem se mudado. Então, se você tem o direito, por exemplo, de solicitar uma cidadania portuguesa ou qualquer que seja a cidadania de qualquer país europeu, eu te recomendaria que você fizesse o quanto antes. Se você tem essa possibilidade, garanta o seu direito, porque o passaporte europeu tem validade, tem valor, na verdade, muito grande em todo o mundo. E para fazer o pedido, você vai precisar reunir a documentação correta. E aqui é muito importante você prestar atenção mesmo aos detalhes, porque os pequenos erros podem gerar grandes atrasos. E os documentos básicos são exatamente a certidão de nascimento do requerente em inteiro teor, devidamente apostilada. Gente, sempre certidão reprográfica, porque essa é a certidão mais próxima daquela certidão original. Certidão de nascimento do progenitor português, ou seja, o assento de nascimento atualizado do português, ou seja, do teu pai ou da tua mãe, aquela certidão de nascimento deles é muito importante para comprovar que eles são realmente portugueses. O teu documento de identificação válido pode ser o passaporte ou pode ser o RG atualizado. A certidão de casamento dos pais, se for o teu caso, se você tinha o pai e a mãe portuguesa, é importante ter a certidão de casamento, ou até mesmo se fosse somente um ou outro, também é importante você ter a certidão de casamento, porque vai ser fundamental para cruzar os dados, para entender se se trata mesmo daquela mesma pessoa e se existe efetivamente o direito. Então, a depender do caso, certidão de casamento dos pais. O formulário oficial do Instituto de Registros e Notariado, que é o IRN. Então você precisa fazer o preenchimento com muita atenção em cada ponto do formulário de solicitação
da tua cidadania. E por fim, você precisa fazer o pagamento da taxa administrativa necessária. Hoje, a taxa para filhos é de R$ 175 €. Você pode pagar no cartão de crédito, por exemplo, diretamente lá no site do IRN tem as informações de pagamento. Um ponto de atenção é que todos os documentos brasileiros precisam estar apostilados pela Convenção de Haia. Qualquer documento que seja do Brasil, que você quer que tenha validade em Portugal, que tenha validade em algum país da União Europeia, você precisa fazer a certificação do apostilamento de Haia. Então, existem alguns documentos que você precisa fazer a certificação para que você possa utilizar no teu pedido de cidadania, sobretudo os teus documentos brasileiros. Então, a tua certidão de nascimento, a tua certidão de casamento, é muito importante você fazer, porque foi uma autoridade do Brasil que emitiu aquele documento para que tenha validade em Portugal, precisa ser certificado com o apostilamento de Haia. Muita gente me pergunta aonde você deve dar a entrada desse processo. Bom, a sua solicitação pode ser feita em 2 locais. Primeiro, em qualquer conservatório em Portugal, ou você também pode fazer a aplicação diretamente no consulado de Portugal no teu país, no Brasil, por exemplo. Mas aqui uma dica para vocês. Quando o consulado recebe essa documentação, vai fazer uma triagem para que depois seja enviado para a conservatória. Então, se você já tem todos os documentos, preencheu corretamente, reuniu os principais requisitos e você tem a possibilidade, faça o envio da documentação diretamente para a Conservatória de Lisboa, porque você já vai sanar essa primeira etapa aqui do consulado. Então, quando você envia ou entrega presencialmente na conservatória, geralmente o processo costuma ser mais rápido na hora de fazer análise. E exatamente sobre esses prazos, a gente percebe que nos últimos anos a fila para um pedido de nacionalidade aumentou brutalmente. E com isso também aumentou o tempo que você espera para ter o teu direito atribuído. Então, antigamente, você tinha uma resposta dentro do prazo médio de 6 a 12 meses num pedido enquanto filho. Agora tem demorado ali de 12 a 18 meses. Isso, claro, é uma média. Pode ser que saia antes, pode ser que o teu caso em específico seja mais rápido. Por isso a importância de você fazer a aplicação corretamente, atentando-se a todos os detalhes, porque os pequenos erros, às vezes, podem fazer grandes atrasos nesse processo. Além da taxa oficial de R$ 175 €, você deve considerar que você vai ter custos com a emissão das certidões, com apostilamento, traduções quando for necessário e até mesmo o envio internacional da documentação. Sobre essa tradução de documentos, se são documentos brasileiros em português, você não precisa fazer o apostilamento. Mas é comum, por exemplo, seu pai ou sua mãe tem documentos da vida nos Estados Unidos, na Espanha. Se for uma outra língua diferente do português, é preciso também fazer uma tradução juramentada dos documentos. Existem profissionais certificados que são reconhecidos em Portugal para poder traduzir esse tipo de documento e você poder utilizá-los no teu processo de pedido da cidadania portuguesa. Agora, a gente vai falar exatamente sobre aqueles erros que são os mais comuns e que podem acabar atrasando o teu processo. O primeiro deles é a divergência de nomes entre as certidões, muitas vezes por conta de abreviações ou diferenças em segundas vias antigas. É muito comum, por exemplo, era muito comum que um português vindo para o Brasil mudasse de nome. Então é importante que você tenha muita atenção para que os nomes possam bater, ou se não bate o nome, você conseguir ter outros documentos que comprovam o motivo dessa mudança de nome. Então esse é um erro muito comum. Tenha atenção no nome desse familiar português que você vai estar apresentando os documentos. Outro erro recorrente é você enviar as certidões sem fazer o devido apostilamento, ou que você emitiu da forma incorreta. Então o apostilamento é importante porque o documento emitido no Brasil só tem validade em Portugal se ele tiver efetivamente apostilado. Em alguns casos, a falta da transcrição do casamento dos pais pode impedir o reconhecimento correto da filiação. Então, por exemplo, digamos que o teu pai é português, ele veio ao Brasil para poder morar, enfim, encontrou a tua mãe e eles fizeram um casamento. E o casamento deles não foi transcrito no consulado português ou já em Portugal através da conservatória do IRN. E dessa forma, esse casamento não tem o reconhecimento dos órgãos de Portugal. Então, para que você possa utilizar essa certidão de casamento, por exemplo, como documento de identidade, para poder analisar os dados, é importante que você faça a transcrição desse casamento para que tenha validade para o teu processo de solicitação
da cidadania. Esse também é um erro muito comum. Portanto, se você é filho de português, saiba que tem o direito à cidadania portuguesa de forma segura e garantida. O segredo está em você preparar a documentação de forma correta e seguir o passo a passo com atenção. E claro, se você quiser garantir que esse processo seja feito de forma segura, sem erros técnicos e com acompanhamento profissional, você pode entrar em contato comigo, com a minha equipe. É o primeiro link aqui na descrição. E a minha consultoria vai poder te acompanhar em todas as etapas do pedido da tua cidadania, desde o início até o final. Tudo isso para que você possa ter o teu formulário preenchido corretamente, ter os teus documentos analisados previamente, da forma correta, de modo que você evite perder tempo e dinheiro. Isso ninguém quer. Então, se você quiser contar com uma equipe completa para fazer parte desse teu processo de se tornar um cidadão português, você pode entrar em contato, é o primeiro link aqui na descrição. Nós vamos ter todo o prazer de participar desse sonho junto contigo. Agora eu quero saber o seguinte, você já está no teu processo de reunir os documentos para solicitar a nacionalidade portuguesa? Se você está, comenta aqui para mim, eu quero saber a tua opinião, quero saber se você gostou desse vídeo. E claro, para apoiar o nosso trabalho, eu vou te pedir que você deixe o teu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem ter esse mesmo direito. E claro, eu já estou te esperando para o próximo conteúdo.